Começando pelo Banco Itaú, o melhor dos bancos que nós vamos analisar hoje, um alto padrão de eficiência nas operações, e para 2026 ele segue apostando em inteligência artificial como habilitador estrutural e não solução mágica. O banco reforçou a mensagem de execução disciplinada e transformação estrutural, caracterizando 2026 como ano de entrega operacional e não de mudanças estratégicas agressivas. E o bom nível de execução operacional por parte do Itaú fica refletido nos seus números. Percebam só o ganho de eficiência e rentabilidade ao longo dos anos. Um dos poucos bancos que consegue preservar um ROI acima de 20%, independente dos cenários econômicos. Então veja que mesmo na pandemia, onde o ROI retraiu para 14,5%, no ano subsequente a retomada já foi muito forte, para a faixa dos 20% novamente. E essa disciplina de alocação e o foco em eficiência operacional tem se traduzido em um alto nível de geração de valor para os seus investidores. Veja como o lucro ele até permaneceu um pouco lateralizado em 2013 e em 2020, mas quando a gente pega aqui uma janela de mais longo prazo, a gente percebe uma clara tendência de crescimento. Então imagina vocês uma ação dessa na sua carteira, promovendo essa melhora gradual, esse ganho de eficiência de rentabilidade ao longo de 10, 15, 20 anos. Por isso que eu sempre falo com vocês, nada vence o carrego de boas ações a longo prazo. Aqui dentro tem muita gente competente trabalhando para gerar esse retorno acima do custo de capital para vocês. E aqui o banco destaca que tem apresentado o crescimento de receita com disciplina de custos. E aqui, pessoal, é um banco extremamente ortodoxo com essa parte aí de controle de custos. O banco não desperdiça dinheiro, aloca muito bem o capital, ele tem reduzido também bastante as suas agências, migrando boa parte das suas operações para o digital, buscando essa parte de implementação de inteligência artificial também. E tudo isso pode ser observado não só no aumento gradual do seu ROI, como também no crescimento absurdo dos lucros. Então o Itaú sai de um lucro líquido de 27 bilhões lá em 2021 e vai alcançar 46 bilhões em 2025, já projetando algo superior a 50 bilhões para 2026. Então, em apenas 6 anos, o banco praticamente dobra aqui o seu lucro líquido. Então, é o tipo de ação que você quer ter em carteira, defendendo o seu patrimônio e gerando retorno composto a longo prazo, através de dividendos, recompra de ações, algumas bonificações. Lembrando, é um dos poucos bancos que não tem apresentado aumento de inadimplência na carteira e ainda tem entregado um certo nível de crescimento dessa carteira de crédito com qualidade. Além disso, é um banco que consegue antecipar tendências, isso fica evidente agora na aplicação da IA generativa em apps, Pix e prevenção de fraudes em 2025. Então o banco está realmente ali na vanguarda tecnológica do setor e por isso que a gente vê aquela disparidade no nível de eficiência do banco e a geração de rentabilidade sobre o patrimônio líquido. Bom, eu queria dizer para vocês que o Banco Itaú hoje está caro, mas se ele continuar entregando esse crescimento composto de lucros e receitas, talvez ele não esteja tão caro assim. Nós temos um PL hoje de 11 vezes. Mas considerando o lucro de 2026, que deve fechar em algo na faixa dos 52 bilhões de reais, nós temos um PL aqui inferior a 10 vezes para uma ação com alto padrão de qualidade. Então não está de graça, mas também não estaria caro se continuar entregando esse crescimento estrutural aí de rentabilidade e lucros crescentes. Eu tendo a priorizar ações um pouco mais descontadas, mas é o tipo de ação que se você comprou barato, pagou até R$ 35 para ser sócio, não tem por que mexer, deixa quieto na carteira, o banco vai continuar gerando retorno composto, com recompra de ações, bonificações e dividendos que estão em um patamar muito interessante, 10% de yield nos últimos 12 meses, mesmo considerando essa cotação de R$ 44. Eu tenho investido no Itaú por meio da Itaúsa, sua holding. Eu consigo comprar com desconto e nós temos alguns gatilhos estruturais que podem gerar um maior retorno no médio prazo. Então aqui na Itaúsa nós temos disciplina de capital e aumento de relevância do portfólio não financeiro. E aqui a Itaúsa reforçou uma mensagem clara de disciplina e seletividade na alocação de capital. Então ela não pretende trazer qualquer empresa para dentro da holding, a não ser que a empresa realmente tenha muita geração de valor e sinergia com o portfólio. A empresa vem também destacando que o nível de Selic muito elevada acaba sendo um pouco proibitivo o investimento em novas empresas, a não ser que realmente sejam muito atrativas. Ponto importante, a empresa está com dívida líquida próxima de zero, ou seja, isso poderia abrir um leque de opcionalidades. ou aquisição de outra empresa que tenha sinergia com o portfólio ou até mesmo o aumento na distribuição de proventos. Outro ponto importante é que o portfólio não financeiro vem ganhando relevância, gerando quase R$ 1 bilhão em dividendos em 2025 e já cobrindo a maior parte dos custos da holding. E a partir de 2027, a eliminação de ineficiências fiscais deve reduzir as despesas em cerca de R$ 650 milhões por ano, liberando geração recorrente de caixa líquido e ampliando a flexibilidade para
dividendos, recompras ou novos investimentos. Então veja só dois pontos muito importantes da análise da Itaúsa no momento atual. O primeiro deles, a empresa com a dívida praticamente zerada. Segundo ponto é que os benefícios fiscais e tributários a partir de 2027 vão gerar um fluxo maior de caixa, dando flexibilidade para aumentar proventos, recompra de ações ou novos investimentos por parte da holding. Por fim, a empresa destaca que o desconto holding ainda permanece muito elevado, acima de 23%, que tem sido o nível dos últimos anos. Além disso, nós temos algumas empresas subavaliadas no portfólio, como é o caso da Egea e Copa Energia, indicando uma valorização adicional de 5 a 7 bilhões de reais no portfólio da holding. Então, quando nós consideramos os gatilhos de valorização da Itaúsa para o próximo ano, com o fim da ineficiência fiscal, o IPO de algumas empresas, como é o caso da Egea, que já vem se movimentando para isso, além da crescente entrega de resultados por parte do Itaú, que segue beneficiando a holding, afinal de contas, 93% do resultado da Itaúsa vem do Banco Itaú, que é uma das melhores marcas hoje da América Latina, então são várias camadas de qualidade sobrepostas que mostram que esse tem que ser um dos jogadores titulares para sua carteira de investimento de longo prazo. Eu não acho que a empresa estaria necessariamente cara, né? Nós temos a redução do desconto holding a partir de 2027 e temos também uma expectativa de crescimento de lucros já para 2026. Então nós temos um PL projetado de aproximadamente 9 vezes para 2026, a considerar o lucro que a holding deve reportar, e veja que nós temos um bônus em dividendos aqui quando a gente olha na comparação com o Banco Itaú. Pois vejam que enquanto o Banco Itaú entregou um yield de 10,6% nos últimos 12 meses, a Itaúsa entregou 12,12% líquido de proventos. Então veja que é uma empresa mais descontada, com mais gatilhos de valorização para o curto e médio prazo e entrega um bônus em dividendos. Por isso que eu tendo a dar preferência para a holding na hora de investir. Mas é claro que isso vai depender um pouco do cenário, tá? Então 2 anos atrás, para o pessoal que era membro elite aqui do canal, né, com o Itaú sendo negociado lá R$30 e informando uma bonificação de 10%, eu direcionei o aporte da comunidade para as ações do Banco Itaú, né, comprando a R$30, já com a bonificação de 10% na gaveta, e veja só o retorno que esses investidores lá do nosso grupo fechado estão alcançando apenas nessa ação aqui, né?